Ó, vamos começar então, tá? Bem, primeiro começar com essa definição. Dado A positivo, A diferente de 1, a função exponencial de base A é a função denotada dessa forma, cujo domínio é o conjunto dos números reais, cujo contradomínio é o conjunto dos números, é o intervalo dos números positivos, e cuja lei de formação é essa daqui. Exponencial de base A em x é A elevado a x. Tá? Então, entendido? Exponencial de base. Para ela estar definida, o A, para ser chamada função exponencial de base A, para merecer esse nome, o A tem que ser o quê? Positivo e distinto de 1. Porque se o A é 1, tá? Se o A é 1, fica a função constante. Quem é 1 elevado a x? É 1, qualquer que seja o x real. Então, não é objeto de interesse de estudo aqui. Tá? É interesse, essa função ela é interessante quando o A é diferente de 1. Tá? E aí ela recebe o nome de função exponencial de base A. Certo? Aqui a gente aprendeu na aula passada, não tinha base, né? Hã? A é função exponencial, por aqui, é a função... Não, já começou, não precisa alterar não, deixa eu falar. É a função exponencial de base E. A função exponencial é a função exponencial de base E. Tá? Então, daí você tem o seguinte. Daí você tem o seguinte. A função exponencial, quem é? É a função exponencial de base E. Tá? Porque exponencial de x é elevado a x, qualquer que seja o x real. Estava aparecendo, não? Só mostrando o senhor. Ah, tá certo. Ixi, mano. Agora, veja o seguinte, ó. Dado A positivo com A diferente de 1, tá? Você tem a seguinte coisa. A exponencial de base A em x, quem é? É A elevado a x, por definição. Mas quem é A elevado a x? É elevado a x, o quê? Logaritmo natural de A. É elevado a x, logaritmo natural de A, qualquer que seja o x real. Domínio, né? Conjunto dos números reais, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, está aqui, A elevado a x. Então, qual é a conclusão daí? Qual é a conclusão daí? Qual é? É que, primeiro, a função exponencial de base A é de classe C infinito. Ela tem todas as derivadas. Ela é n vezes diferenciável para todo n. Então, ela é de classe C infinito com a seguinte coisa. Quem é a derivada da exponencial de base A em x? Quem é? Você vai derivar por aqui, ó. Então, quem é isso? Quem é a derivada disso? Quem é? É elevado a x ln de A vezes quem? A derivada de x ln de A em relação a x, que dá ln de A, ou seja, isso dá E elevado a x, logaritmo natural de A, qualquer que seja x positivo. E quem é a derivada segunda, portanto? Quem é a derivada segunda? Me diga, quem é a derivada segunda? Derivada segunda é a derivada disso aqui. Derivada de A elevado a x, você já sabe. Então, isso aqui vai ficar o quê? A elevado a x, logaritmo natural de A ao quadrado. Vai derivar isso aqui. A derivada de A elevado a x, que é A elevado a x ln de A, correto? Vezes logaritmo de A ao quadrado. Isso também, qualquer que seja x positivo. Agora, o logaritmo natural,
eles satisfazem a seguinte propriedade, ó. Não esqueça que o logaritmo natural de x é positivo se o x é maior que 1 e o logaritmo natural de x é negativo se o x é maior que 0 e menor que 1. Não esqueça disso. Então, conclusão. Logo, você tem o seguinte. Logo, você tem a seguinte conclusão. Qual é? Tá? O logaritmo, a função exponencial de base A, se o A é maior do que 1, se o A é maior do que 1, logo, se o A é maior do que 1, então, tá? Então, o logaritmo, a função exponencial de base A, ela é o quê? Estritamente crescente em 0 mais infinito. Por quê? Porque se o A é maior do que 1, a derivada primeira é sempre positiva, pois o logaritmo natural de A é positivo, multiplicado por A elevado a x, positivo. Então a função exponencial de base A vai ser estritamente crescente aqui. E se o A está entre 0 e 1, a função exponencial de base A, ela é o quê? Ela é estritamente decrescente. Decrescente aonde? No intervalo 0 mais infinito. Porque aí vai ser derivada primeira sempre negativa. Tá bom? Tá bom? Além disso, tá bom? Veja que em qualquer caso, a função exponencial de base A, ela é estritamente convexa, porque a derivada segunda é sempre positiva. A derivada segunda é positiva em x, qualquer que seja o x positivo. Então a função exponencial de base A, ela é o quê? Estritamente convexa no intervalo 0 mais infinito. Tá? Além disso tudo, com cavidade voltada para cima, estritamente convexa, o gráfico com cavidade voltada para cima. Além disso, você tem a seguinte coisa. Quem é o limite de A elevado a x com x tendendo a mais infinito, ou seja, o limite da exponencial, o limite da função exponencial de base A aplicada em x, quem é? Ou seja, é o limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x ln de A. X tendendo a mais infinito. X tendendo a mais infinito. De elevado a x ln de A. Desculpe, aqui só tem um menino. Não é qualquer que seja x. Não é só qualquer que seja. Aqui está correto. É qualquer que seja x positivo. Mas é mais do que isso. É qualquer que seja o x real. Tá? E também qualquer que seja o x, o quê? Real. Então se A maior que exponencial é estritamente crescente em R,
que é o domínio. E aqui é estritamente decrescente em R. E ela é estritamente... Por que eu botei 0 mais infinito? Não sei. Talvez eu esteja poluído pelo log. Tá? Porque o domínio é R. Ó. O domínio é R. Isso é verdade em toda a reta. Não é no intervalo 0 mais infinito. É no intervalo em toda a reta. Feito esse conserto, tá? Derivado disso aqui é qualquer que seja o x real. Não sei... Esqueça o que eu coloquei. Isso aqui é qualquer que seja x real e também é qualquer que seja x real. Então, a derivada é com A maior do que 1. A derivada primeira é positiva, a derivada segunda é positiva. Então, ela é estritamente crescente em R, estritamente convexa em R. Com A entre 0 e 1, muda o crescimento, mas não muda a concavidade, tá? A convexidade, vamos dizer assim, porque ela continua sendo estritamente crescente em R, ela continua sendo, não, ela é agora estritamente decrescente em R, tá? Se o A está entre 0 e 1, e em qualquer caso ela é estritamente convexa em R. Além disso, quem é o limite disso com x tendendo a mais infinito? Além disso, se o A é maior que 1, se o A é maior do que 1, então esse limite aqui é mais infinito. Por quê? Porque ln de A é positivo. Com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a mais infinito. Então o limite dá mais infinito. E limite com x tendendo a menos infinito da exponencial de base A em x, que é o limite com x tendendo a menos infinito de E elevado a x ln de A. Isso é quanto? Isso é 0. E é 0 por valores positivos, tá? Porque como o x tende a menos infinito, x ln de A, nesse caso, tende a menos infinito. E a exponencial do que tende a menos infinito tende a 0 por valores positivos. E se o A está entre 0 e 1, muda tudo. Se o A está entre 0 e 1, muda tudo. Tá? Observe o meu conserto que eu fiz aqui. Né? Para todo x real, para todo x real. Então, isso aqui é em R, em R, em R. E aí você tem limite com x tendendo a mais infinito da exponencial na base A de x. Isso é o limite com x tendendo a quê? A mais infinito de elevado a x ln de A. Aí aqui mudou, né? Porque como o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo. Com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a menos infinito, então isso tende a 0 por valores positivos. E o limite com x tendendo a menos infinito da exponencial base A em x é o limite com x tendendo a quê? A menos infinito de E elevado a x logaritmo natural de A. Isso aqui vai dar o quê? Mais infinito, porque muda agora. O ln de A é negativo. Tá pegando, não? Deixa eu ver aqui. Não tá tão mal. Ah, então vamos ver aqui. Tá? Deixa eu só ver aqui. Para mudar a pressão. Eu pensei que estava pegando. Pronto. Agora tá beleza, né? Pronto, deixa rolar. Valeu, obrigado. Então aqui dá mais infinito, tá? Isso aqui dá mais infinito. Conclusão. Conclusão. Como é que fica o gráfico da função exponencial de base A? Vamos fazê-los aqui. Fazê-los que são 2, tá? São dois casos a se analisar. X e Y.
Em qualquer caso, a função exponencial de base A tem seu gráfico passando por esse ponto, ó. Por esse ponto aqui. Se o A é maior do que 1, a função exponencial de base A é estritamente crescente em R, tá? Ela é estritamente crescente, ela é estritamente convexa. E por causa desses dois limites aqui, então ela tem seu gráfico assim. Subindo, tá? Isso aqui é o gráfico de quê? De y igual a quê? A elevado a x com A maior do que 1. A maior do que 1. E agora? Aquilo é assim, né? Estritamente decrescente, estritamente convexa. Portanto, esse é o gráfico de y igual a elevado a x com A entre 0 e 1. Tá? Tá aí o gráfico da função exponencial. Tá certo? Agora perceba uma coisa. Como ela é estritamente convexa, desculpe, como ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente, depende da posição do A, ela é injetiva. Tá? Então você deve perceber o seguinte. Perceba que, tá, a exponencial de base A, em qualquer caso, ela é injetiva, e por conta disso aqui, por exemplo, se o A é maior do que 1, limite com x tendendo a mais infinito dá mais infinito, limite com x tendendo a mais infinito dá 0, valores positivos. Então a imagem da função exponencial é o intervalo dos números positivos, ou seja, é o seu contradomínio. Ou seja, ela é sobrejetiva. É o teorema do valor intermediário que diz isso, tá? Tá? Usando esse fato, com o teorema do valor intermediário, você conclui isso. Que a imagem de qualquer... Veja bem, a imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo. Então, a função exponencial de base A, a função exponencial de base A, ela é de R, que é o seu domínio, ó, é o seu domínio, e o seu contradomínio. 0 mais infinito. Como é de classe C infinito, portanto contínua, a imagem da reta é um intervalo. Por conta disso aqui, esse intervalo tem que ser todo contradomínio. Então ela é injetiva e o quê? Sobrejetiva. Logo, bijetiva. E se é bijetiva, é invertível. Tá? Vamos trabalhar com a inversa dessa função mais tarde. Ela ainda não me interessa agora. Eu quero fazer conta. Então, observe, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó, tá? Essa função, essas fórmulas de derivada, ó. Derivada de A elevado a x, quem é? Quem é? Onde é que está a conta? É A elevado a x, é linha de A, tá? Então, se f de x é igual a 10 elevado a x2 menos 6x mais 1, então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Vamos destacar bem a fórmula aqui. A maior do que 0, A diferente de 1, exponencial de base A em x igual a A elevado a x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada? Quem é?
E A elevado a x, ln de A. Qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real. Então, se você aplicar aqui, a derivada da exponencial de base 10 no polinômio vai ficar o quê? Regra da cadeia, né? Vai ficar 10 elevado a quê? Ao x2 menos 6x mais 1 vezes de 10. Isso é a derivada da função exponencial de base 10 aplicada no polinômio. É a primeira parte da regra da cadeia. Vezes o quê? A derivada do polinômio, que dá quanto? 2x menos 6. Pronto. 2x menos 6. Tá? Regra da